Mas o que aconteceu na sequência? Capítulo 6. Quando os homens, versículo 1, 6:1. Quando os homens humanos começaram a se multiplicar na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Há duas humanidades correndo aqui: os filhos de Deus e os filhos dos homens. A linhagem de Sete e a linhagem de Caim. Esse texto é um texto bem polêmico, para dizer o mínimo. Mas se a gente ler ele dentro de uma sequência lógica aqui, a gente vai entender que as filhas dos homens aqui são da descendência de Caim. E os filhos de Deus, que alguns interpretam como deuses, como anjos, como se os deuses tivessem relação com as mulheres dos homens e tivesse nascido uma geração de gigantes e uma geração de semideuses, tipo estilo Hércules ou estilo Aquiles, né? Divindades tendo relações com seres humanos que geram uma geração de gigantes ou de heróis. Algumas traduções falam nesse sentido. É claro que aqui existe uma linguagem um tanto mitológica, mas uma interpretação mais fiel aqui ao que o texto está dizendo, eu pelo menos entendo que o que faz sentido aqui é interpretar dessa forma. Existia uma geração de Caim e existia uma geração de Sete. E quando a geração de Sete olhou para as mulheres da geração de Caim, e eles se deixaram seduzir por aquelas mulheres porque acharam bonitas, e aí começou a mistura. Casamentos mistos, de uma geração com a outra. E aí o que a gente tem como resultado? Versículo 3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. Eu não vou ficar brigando com os homens para sempre. Ele só viverá 120 anos. Por causa da perversidade daquela geração, que começou a se misturar entre a geração que eram os filhos de Deus, que era da cidade de Deus, com a cidade dos homens. É como se a gente fosse falar numa linguagem de hoje, né? A igreja começou a se contaminar com o mundo. Os homens de Deus começaram a se relacionar com mulheres das trevas, para dizer o mínimo. E essa mistura frustrou o coração de Deus, porque Deus estava colocando a sua expectativa nessa geração de Sete. E como a gente vê, o próprio texto, o próprio relato diz que o coração de Deus foi atingido por essa situação. Diz o capítulo 6, versículo 5 e 7. O Senhor viu que a perversidade dos homens tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Essa geração de Sete foi contaminada. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. E disse o Senhor, versículo 7, farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito. Como eu disse, essa mistura, essa contaminação, esses casamentos mistos, frustraram o coração de Deus, cortaram-lhe o coração, e ele se entristeceu sobremaneira. Pena que a gente não tem tanto tempo mais para a gente trabalhar esses textos, mas o arrependimento de Deus aqui é uma palavra que dá a ideia, na palavra nakã, no hebraico, dá a ideia de um profundo lamento, um profundo sinto muito. Deus realmente sentiu, porque Ele estava colocando as suas expectativas nessa geração. A palavra aqui, arrepender, também tem a ideia de trazer um alívio. Deus queria estar aliviado daquela dor, Deus estava sofrendo com aquela situação. Essa é a ideia. E é por isso que Deus, então, no capítulo 6 ainda, versículo 8, chama Noé. E a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Versículo 11. Ora, a terra estava totalmente corrompida aos olhos do Senhor e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido da sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim aos seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. Aí a gente tem toda a história de Noé, como um homem escolhido, porque Deus ainda permanece fiel à sua palavra e à sua promessa. A missão de Noé foi de, como nós sabemos, fabricar uma arca de madeira, de cipreste, dividi-la em compartimentos, está lá em Gênesis 6 ainda, revesti-la com piche, e chamar todos os animais, sempre macho e fêmea, para entrarem na arca.
E Deus disse para Noé, antes de enviar o dilúvio: vou destruir a terra com água, mas com você eu estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, com sua mulher e com as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Capítulo 7 agora. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Daqui 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da terra todos os seres vivos que eu fiz. E Noé fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Depois depois que Deus enviou o dilúvio, Deus lembrou-se de Noé e deu a ordem para que eles saíssem da arca. E aí Deus novamente relembra todos os decretos, toda a aliança que ele havia feito lá com Adão, lá com Sete. Ele começa a relembrar essa aliança, dizendo: saia da arca, se espalhem pela terra, multipliquem-se, sejam férteis. Tudo que ele tinha falado para Adão no início, agora ele está falando para Noé. Versículo 20 diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, depois que ele já tinha saído da arca, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto. Grava essa palavra, holocausto. Nós vamos ver em Levítico. Queimando-os sobre o altar. E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse para si mesmo: nunca mais eu vou amaldiçoar a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Interessante essa palavra. O coração do homem é sempre inclinado para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Essa é uma aliança chamada noética. É uma aliança com toda a humanidade. Que aí vem a promessa do sinal, junto com essa aliança, vem o sinal visível, que é o arco-íris. Que Deus sempre coloca, volta e meia coloca, para que os homens nunca se esqueçam da sua promessa. O capítulo 9, Deus abençoa Noé e diz de novo para eles: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Versículo 2, todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Olha o domínio aí de novo sendo restaurado. Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão, os peixes do mar, eles serão entregues nas suas mãos. Mesma palavra de Gênesis 26. Tudo que vive e se move servirá para vocês de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora também lhes dou todas as coisas. Aqui Deus estava autorizando também o homem a comer animais. Aí ele dá uma recomendação: não coma do sangue e tal. E ele diz de novo: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque o homem é a imagem de Deus, porque ele foi criado por Deus. De novo, sejam férteis, multipliquem-se. Aí vem a aliança noética de novo. Vou estabelecer com vocês a minha aliança, com vocês e com seus futuros descendentes. Estabeleça a minha aliança com vocês. O meu arco colocarei entre as nuvens e será um sinal da minha aliança, aliança noética, com toda a humanidade. Então assim, da descendência de Noé a gente tem Sem, Cã e Jafé, que são os pais da humanidade. De Sem, Cã e Jafé vem todas as nações da terra. A descendência de Sem são os semitas, a descendência de Jafé são os jafetitas, e a descendência de Cã são os camitas. Cã, nós entendemos que ocupou a região da África, norte da África, aquela região do Oriente Médio. Os semitas são os judeus, os israelitas e também todo o povo árabe, e os jafetitas são os europeus. Basicamente a gente pode entender assim. Noé plantou uma vinha, a primeira vinha plantada na história. O primeiro vinho, quem fez foi Noé. Ele tomou e se embebedou. E aí, depois que Cã riu dele, ele foi amaldiçoado. Os seus irmãos, então, dominaram. Existia uma profecia que os Jafé e Sem dominariam sobre o irmão. E assim aconteceu na história. E desses 3 irmãos, nascem, então, todos os povos da terra. E a história termina ali no capítulo 11, com um relato, mais uma vez, sendo um paralelo do reino das trevas. Porque nasce uma cidade chamada Babel, em que eles tinham alguns propósitos, já falei isso na aula passada, então não preciso repetir. Aquela cidade de Babel é o protótipo também, assim como foi a cidade de Caim, é um protótipo do império das trevas. Ali estava todo o princípio de negação a Deus, de tentativa de usurpar o reino de Deus, de usurpar o trono de Deus, a vontade de Deus. Ali se estabeleceu todo o princípio daqueles homens que vivem na desobediência e que têm amor próprio.
eles queriam honra, eles queriam glória, eles queriam fama, eles queriam depender de si mesmos, queriam confiar em si mesmos, por isso é que começaram a construir a torre. E queriam construir o seu próprio caminho para Deus, construir o seu próprio alicerce para alcançar os céus, para alcançar Deus, enfim. Tudo aquilo que é de mal e ruim estava ali em Babel. Por isso Deus veio, interferiu naquela situação, confundiu a sua língua, e aqueles povos, a Bíblia diz, aqueles homens se espalharam pela terra. Aí é que houve a grande dispersão, porque eles não queriam se multiplicar e se expandir na terra, eles queriam só ficar no mesmo local, eles queriam só honra, poder, força, e a partir daquela confusão de línguas, eles então se espalharam e povoaram a terra. Esse é o contexto. Dali é que Deus chama Abraão, no capítulo 12, para daí dizer assim, agora eu vou começar de novo, aquele plano que eu já tentei 2 vezes, 3, e a coisa não está indo, eu vou chamar Abraão, e desse Abraão eu vou formar um povo, para daí sim eu cumprir a minha promessa de trazer o descendente para pisar na cabeça da serpente. Essa é a história do Gênesis. Você percebe então que existe uma continuidade, existe uma lógica nessa história toda, em que vai culminar então na formação do povo a partir de um homem chamado Abraão, que significa pai de nações, pai de multidões. Amém? Glória a Deus.